Olá, queridos amigos, bienvenidos a este nuestro encuentro, tanto en el canal de YouTube de Estudios Espíritas como en el canal Estudios Espíritas en Twitch TV. Estamos em vivo de maneira simultânea em YouTube e em Twitch TV. Agradecemos muitíssimo, Mário, querido, que nos vê por Twitch TV. Saludos, querido Mário, Marta, todos os queridos amigos de Japão. Não vou falar em japonês, né? Todavia, não sei muito, né? Pero vou falar em espanhol, Mário. Muitas graças por tu participação tão querida, né? Bien, recordando que nosotros tenemos el canal Estudios Espíritas en Telegram, donde compartimos informaciones doctrinarias. El canal Estudios Espíritas en Twitch TV y el canal de Estudios Espíritas en YouTube. Bien. Podemos pensar que quando uma pessoa tem que desempenhar tarefas en el bien, especialmente tarefas com uma repercussão considerável, essa pessoa vai encontrar um caminho de facilidades, né? Buenas noches, buenas tardes, Maria de Islas Canárias, né? Graças pela participação. Então, pensamos, né, que esta pessoa vai encontrar um caminho de facilidades, já que vai trabalhar no bem, vai ter uma tarefa importante para a humanidade. Anabela também, de Montevideo, muitos carinhos, Anabela. Graças por estar acá também. Pero, em realidade, o que passa? O próprio Maestro Jesus já nos deu o exemplo. Ele que tuvo a missão mais importante na Terra encontrou muitíssimas dificuldades, verdade? E outros missioneiros em tarefas importantes, pero cada um em seu caminho, também ha encontrado grandes dificuldades e nos han dado importantes exemplos, como é o caso de José María Fernández Colavida e Kardec espanhol. Em nosso encontro anterior, comentamos algumas das dificuldades que José María Fernández Colavida havia enfrentado em sua existência física. Por exemplo, a morte de seu padre por fuzilamento, a morte de sua madre, de sua irmã, as dificuldades financeiras, a impossibilidade de estudar, né, os cursos que ele desejava, e também a necessidade de realizar um trabalho muito modesto, né? Muita renúncia, muitas dificuldades, a participação na Guerra Civil, que durou 7 anos, que consumiu a juventude de Fernández Colavida, uma situação muito difícil. Buenas tardes, Walter de Buenos Aires, essa terra tão querida de nosso coração. E quando Fernández Colavida já contava com pouco mais de 40 anos de idade, né, sucedeu algo decisivo em sua existência física. E vamos fazer um parêntese, né? Às vezes pensamos, né? Sofrimos, temos tantas dificuldades,
passamos la juventude, já entramos em la madurez, pensamos que nossa vida já vai seguir nesta rotina, nessas situações difíceis. Às vezes nos desanimamos, pensamos que não é possível um cambio. Pero quem sabe é em realidade Deus, não nós outros. E foi o que sucedeu com Fernando Escolavida quando ele tinha pouco mais de 40 anos. Ele estava aí enfrentando suas dificuldades, seus desafios. Certo dia, no começo dos anos 1860, ele estava caminhando pelas calles de Barcelona, né? Saiu de sua casa, estava caminhando, quando, subitamente, encontrou a um amigo. Quem era esse amigo? Era um amigo de Alicante, uma cidade de Espanha, outra cidade de Espanha, chamado Ramon Lagier Pomares. O Ramon Lagier Pomares era descendente de franceses, por isso Lagier. E quem era Ramon Lagier Pomares, esse amigo com quem Fernando Escolavida se encontrou assim, né? De maneira, entre comillas, inesperada, né? Pelas calles de Barcelona. Ramon Lagier era capitão de marina mercante e ele havia atracado no porto de Barcelona o barco que estava comandando naquele entonces. Então, imaginamos, vamos lá, a cena. Fernando Escolavida caminhando, de repente, de maneira inesperada, encontra a seu amigo Ramon Lagier Pomares, né? E Ramon Lagier Pomares, assim, tão pronto viu a Fernando Escolavida, sentiu profunda empatia. Por quê? Porque, assim como Fernando Escolavida, Lagier havia tido uma vida repleta de sucessos infelizes, de dificuldades. Vamos falar um pouco mais sobre Ramon Lagier, né? Que é um personagem muito interessante, admirável. Há um livro, para quem se interesse, sobre Ramon Lagier Pomares. Há um livro que está disponível em internet gratuitamente na página web da Biblioteca Nacional de Espanha. O livro se chama R. Lagier, Apuntes para ilustrar a biografia del bravo capitán del Buenaventura. O autor é Pedro Ibarra e Ruiz. Vamos a poner o enlace depois na descrição deste vídeo. Ramon Lagier nasceu em Alicante, Espanha, em 1821. Seu padre era um rico comerciante e sua madre era hija de um proprietário rural. Então, Lagier nasceu em lo que decimos em português em uma cuna de ouro, em uma família rica. Pero, quando... Olá, Jimmy Robles, saludos a todos os queridos amigos de Bogotá também. Muitas graças por estar aqui. Então, nasceu em uma cuna de ouro. Pero, quando Lagier tinha 2 anos de idade, seu padre foi encarcelado por motivos políticos. E isso cambiou drasticamente a vida da família Lagier. O padre logrou huir da cárcel, pero tuvo que exiliar-se em Londres. A família quedou em Alicante sofrendo muitas persecuções. E devido a essa situação,
de persecução, de sinsabores, de estresse, é padre del padre, es decir, el abuelo paterno de Ramón Lagier se enfermó y falleció. Y los negocios de la familia quedaron prácticamente abandonados, ¿no? Los negocios, la casa comercial. Y así hubo muchas dificultades financieras para la madre de Lagier y sus hijos. Y la madre de Lagier se mudó con él, que tenía 3 años de edad, para la propiedad rural del abuelo materno de Lagier. Años después, hubo una amnistía en España y el padre de Lagier regresó a España, pero las dificultades financieras permanecían. La madre de Lagier se enfermó y Lagier deseaba estudiar, pero su padre no tenía condiciones de costearle los estudios. Entonces, ¿qué hicieron? Lagier, niño, passou a vivir em la casa de um maestro e ele era um criado, um empleado desse maestro. E sofria castigos corporais, passava muitas situações complexas em la casa desse maestro, todo para poder aprender, estudar. Posteriormente, o padre de Lagier se mudou para Madrid em busca de emprego. Pero la madre permaneceu com os filhos em outra cidade. E Ramón Lagier, jovem, cuidava a la madre enferma e a los hermanos. Ele estudava navegação e, además de estudar, hacía todos os quehaceres de la casa, na vida de sacrifícios, desde niño, desde jovem. E nesta época, tuvo que enfrentar uma epidemia de cólera e, como se não fosse suficiente, tanta dificuldade, também um terremoto em Alicante. Tantas situações tristes, né, que passou Lagier, pero mais, havia mais situações aún que enfrentar, mais sofrimento. E mesmo dia que Lagier concluiu seus estudos como marino, sua madre faleceu. E o dia do entierro de la madre, Lagier embarcou para trabalhar em um barco. E mirem que interessante, né? Esse barco pertencia ao hijo de uma mulher que havia sido criada del rico abuelo paterno de Lagier. La madre del dueño del barco havia sido criada, empleada del abuelo paterno de Lagier. E ele tuvo que trabalhar nesse barco em uma posição mais modesta. Foi maltratado neste barco, né? O viagem teve muitos problemas, porque o barco estava em malas condições, tiveram que passar por tormentas e houve um naufrágio. Isso em seu primeiro viagem, não, como marino, já um estreno muito difícil. E desde então ele teve que seguir realizando trabalhos muito duros, incluso trabalhos inferiores à sua formação em navegação. Passou por humilhações, chegava a passar hambre em los viajes que hacía, né? Barcos em malas condições,
Sua remuneração era muito baixa, havia explotação desses trabalhadores, de los barcos, né? Ele sofria todo isso. Pero em 1842 sucedeu algo muito hermoso na vida de Lagier. Ele se casou com uma muchacha muito buena, muito amável. Ella tinha 15 anos e ele 21 anos. E a família de sua mulher, né, era uma família muito unida, que lo recebeu como se ele fosse parte dessa família. A suegra era sua segunda madre, lo tratava com muito carinho. Foi o início de um período muito feliz na vida de Lagier. Pero, em 1854, houve uma epidemia de cólera. E, mientras sucedia essa epidemia, Lagier estava em viagem de trabalho, estava em um barco viajando durante a epidemia. E quando ele regressou de viagem, ele recebeu a triste notícia. Sua esposa, uma hija, seus suegros, 2 cunhadas e um cunhado haviam falecido nessa epidemia. E seus 4 filhos estavam huérfanos, né? Ele estava viúvo com 4 filhos, 2 de los quais eram niñas, né? 2 niñas e 2 niños. E que hizo Lagier? Com o coração partido, ele levou a seus filhos a Marsella, né, uma cidade francesa, onde ele passou a permanecer quando não estava viajando a trabalho. Os 4 filhos quedaram em colégios jesuítas. E durante os viagens de trabalho de Lagier, né, mientras ele estava viajando e nos barcos, trabalhando, um senhor chamado Emmanuel Olivieri cuidaria seus filhos, cuidaria a los hijos de Lagier, né, em las ausências de Lagier. E quem era Olivieri? Olivieri era um banqueiro muito rico, tinha negócios com os barcos, né? Tinha negócios com os jesuítas e era considerado muito crente em sua fé católica, né? Era-se admirado socialmente por suas virtudes. Incluso Olivieri era um dos dueños del barco que Lagier comandava, né? E por que estou falando todo isso, tantos detalhes? Porque agora vamos a falar sobre um sucesso fundamental na vida de Lagier, que tem que ver com Emmanuel Olivieri, né? No começo da década de 1860, pouco antes desse encontro em Barcelona entre Lagier e Fernández Colavida, ocorreu o chamado sucesso de Marsella, que chegou a chamar a atenção da Europa. E que foi isso? É terrível, não? Incluso contar isso assim me duele o coração. Durante um dos viajes de trabalho de Lagier, seu filho Vicente, com 12 anos de idade, morreu misteriosamente no colégio jesuíta onde vivia. Este niño foi enterrado
sin certificado de ningún médico, ¿no? Entonces, Lagier vuelve de uno de sus viajes de trabajo, recibe la noticia de que su hijo de 12 años murió en el colegio jesuita donde vivía y nadie le dio explicaciones sobre eso. La causa de la muerte, absolutamente nada. Pero no solamente eso. Hay una situación muy delicada con dos hijas de Lagier, las dos hijas, una de 17 años y la otra de 16 años de edad. Lagier narra que Olivieri atentou ao pudor de las hijas. Olivieri habría abusado de las hijas de Lagier, ¿no? Incluso había un testigo de eso. Bien, al enterarse de los hechos, ¿qué hizo Lagier? Lagier buscou justiça, né? Apresentou uma demanda judicial em Marselha. E houve um escândalo. Por quê? Porque o caso tratava, né, de temas muito delicados, incluso para aquela época, né? Hoje em dia também seria um caso muito delicado, e estavam involucradas pessoas de relevância na sociedade, né? Esse senhor Olivieri e também jesuítas, né? Por el tema de colégio de niño. E que sucedeu? Houve justiça? Bien, lo que sucedió fue un asesinato de reputación de Lagier y de sus hijas, ¿no? Decían que Lagier estaba loco para que nadie creyera en lo que él dijera, ¿no? Y se hablaba muy mal de la reputación de las hijas de Lagier. Y Lagier gastó mucho dinero con abogados. Para que tenham uma ideia, Lagier chegou a falar com o imperador de França, naquele entonces, Napoleão III, para obter justiça no caso. Pero se disse que a imperatriz estava muito influenciada por el clero e se opôs a qualquer medida que se pudiera tomar, né? Por fim, que decidiu o Poder Judicial francês. O Poder Judicial francês considerou que a demanda apresentada por Lagier era improcedente. Improcedente. E Lagier foi denunciado à polícia por el senhor Olivieri. Lagier perdeu seu trabalho no barco e os amigos de la época de sua prosperidade le volvieron la espalda. E se cuenta que as hijas de Lagier morreram a causa de esses transtornos, de esses sinsabores. Então, é difícil, né? Imaginar-se o que Lagier sentia. Uma situação tão dura, né? Para ele, uma injustiça terrível. Quando uno mesmo sofre a injustiça, é muito doloroso. Mas quando isso sucede com nossos filhos, é muito mais doloroso aún, né? Então, um filho que morreu de uma maneira misteriosa e nunca se investigou o caso. Duas hijas abusadas
e se pede justiça, nada sucede, as hijas acabam morrendo devido a essa situação. Dificuldades financeiras, gastos muito grandes com advogados, perda de trabalho, né? Em uma situação assim, creio que há pessoas que incluso podem pensar em suicidar-se, né? Perdem sentido na vida, se sentem totalmente sem ganas de seguir vivendo, não? Um mundo perverso, tanta perversidade, né? Tanto sofrimento. E assim, com os pensamentos muito conturbados, com o coração muito doloroso, muito dolorido. Larrié estava, certo dia, caminhando pelas calles de Marsella, buscando uma ajuda, pelo menos um amigo que pudesse dar-lhe uma orientação, né? Que pudesse dar-lhe um alívio para todo o que estava sofrendo, né? E ele estava nessa situação, caminhando, estava em uma calle chamada San Ferreol, quando de repente ele vê que uma senhora estava colgando na porta de uma livraria um grande cartel. E que estava escrito neste cartel? Era um anúncio de que se acabava de receber o livro de los Espíritos de Allan Kardec. E aquele cartel exerceu uma atração tão grande sobre Larrié que ele imediatamente entrou na livraria e comprou o livro de los Espíritos, né? E passou a ler este livro. Ele foi a um café, né? E começou a ler, se interessou na leitura do livro de los Espíritos, e quando se deu conta, já haviam passado várias horas, né? E o café já estava praticamente vazio. E ele foi, então, à sua habitação, seguiu lendo durante a noite o livro de los Espíritos, e essa leitura le hizo muito bem, porque na leitura do livro de los Espíritos, ele finalmente encontrou as explicações que ele buscava, o bálsamo, o alívio para as dolorosas situações que ele estava vivendo, né? Então, explicamos aí, resumidamente, né, este panorama das dificuldades, de grande sofrimento, da vida muito desafiante que levava Larrié e como ele encontrou a doutrina espírita. E quando ele estava em Barcelona, né, pouco depois de seus sucessos, caminhando por Barcelona, e encontra a José María Fernández Colavida e sente uma empatia, né? Por quê? Porque ele, Larrié, sofria muito e encontrou na doutrina espírita o alívio para o sofrimento, as explicações para compreender o porquê e o para quê do sofrimento. E ele, ao ver a Fernández Colavida, ele pensou: bem, eu creio que este livro, o livro de los Espíritos, pode ajudar também a meu amigo Fernández Colavida. E Larrié, então, que isso? Começou a conversar com Fernández Colavida, né? Lhe contou sua experiência, o que lhe havia passado, os problemas, o livro de los Espíritos, os efeitos que o livro de los Espíritos lhe produjo, né? E regalou a Fernández Colavida
um exemplar do original em francês do Livro de los Espíritos. Regalou o livro. Mira, eu tenho um no mais. Ele havia comprado 3 ou 4 exemplares em Marseille. Mira, toma este livro. Me hizo muito bem. Eu creio que também te pode ajudar, né? E que sucedeu depois disso? Ai, quanta coisa sucedeu, muita coisa sucedeu. Pero assim, imediatamente, né? Que sucedeu, né? Fernando Escolavida se entregou à leitura do Livro de los Espíritos, né? E no dia seguinte, por la manhã, temprano, Fernando Escolavida foi a bordo do barco que Lagier comandava. Tomou um café com Lagier no navio e falou entusiasmado sobre a doutrina espírita. E quedou nisso uma conversação, um café no navio? Não quedou nisso. Qual foi a atitude de Fernando Escolavida ao encontrar a doutrina espírita? Já havíamos comentado em encontros anteriores, né, em outras transmissões que hicimos, que Fernando Escolavida havia sofrido muito e tinha muita empatia com relação às pessoas que sofrem. Sempre é buscado ajudar as pessoas que sofrem. Então, ele pensou, este livro, o Livro de los Espíritos, me hizo tão bem, me ajudou tanto. Então, eu quero compartilhar este livro com outras pessoas. Eu quero compartilhar este livro. E, como eu tenho um bom conhecimento do idioma francês, me dispongo a fazer a tradução ao espanhol do Livro de los Espíritos. Então, e seria a primeira tradução do Livro de los Espíritos ao idioma espanhol, né? Então, muito interessante, né, que ele recebeu esses ensinamentos, essas ensinanças da doutrina espírita e ele quis compartilhá-las com o maior número de pessoas para poder ajudar as pessoas, poder contribuir ao alívio do sofrimento das pessoas, né? Essa história vai seguir, né, da tradução do Livro de los Espíritos ao espanhol, das outras obras de Allan Kardec, que Fernando Escolavida traduz ao espanhol. Vamos a ver os desafios impressionantes que teve que enfrentar para difundir a doutrina espírita, difundir essas obras em espanhol, né? Pero ele sempre se mantuvo muito firme e perseverante nesse trabalho, porque aí está a base de trabalho que ele realizava, né? Esse desejo sincero de ajudar as pessoas, especialmente as pessoas que sofrem, levar esses esclarecimentos, levar essas explicações, esses consuelos que a doutrina espírita nos brinda, né? Então, vemos assim, né, uma atitude tão sencilla de obsequiar um livro. E como isso pode impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, né?
E isso nos hace reflexionar também, né? Nós outros. Quando encontramos a doutrina espírita, qual ha sido nossa atitude? Hemos guardado solamente para nós outros esses conhecimentos ou hemos buscado compartilhá-los para que cheguem de algum modo a las pessoas que sofrem? Hemos contribuído ao alívio do sofrimento de nosso prójimo? A vezes pensamos, né, que para ser a divulgação do espiritismo são necessários muitos recursos, né, financeiros, tecnológicos. Sí, esses recursos podem ajudar, pero recordemos sempre o exemplo de aquele espanhol que havia perdido quase tudo. Não tinha recursos financeiros, levavam na vida de grande sacrifício e com todas as dificuldades que vamos a ver nos próximos encontros. Ele logrou realizar um trabalho admirável de divulgação da doutrina espírita, não só em sua cidade, não só em seu país, sino em muitos países. Um trabalho que ha dado muitos frutos através de las generações. Isso me hace recordar também a parábola do sembrador, né? Vamos lançando semillas, algumas vão ser comidas, outras destruídas, né? Pero se uma sola semilla cai em terreno fértil, essa semilla germina, cresce e se multiplica. Então, queridos amigos, vou deixar o enlace da obra sobre a vida de Ramon Larrier para aqueles que se interessem e sigamos, né, ao longo da semana, especialmente, reflexionando sobre o exemplo de José María Fernández Colavida. Parecia que todo estava perdido em sua existência. Parecia que não teria meios para ser nada impactante em bien. Pero ele hizo todo o que podia. E assim, com a ajuda da providência divina, como vamos a ver, esse trabalho teve um impacto muito positivo em la vida de milhares de pessoas, né? Então, queridos amigos, nós outros que temos a língua espanhola como língua materna ou que amamos o idioma espanhol, como é meu caso, recordemos sempre, não, quando vamos a ler uma obra de Allan Kardec em espanhol, né? O valor, a determinação, né? A entrega, a abnegação do primeiro tradutor das obras de Allan Kardec ao idioma espanhol, José María Fernández Colavida. Les agradeço muitíssimo a atenção, a participação e carinho, os comentários. Les deseo uma semana muito exitosa espiritualmente. Muita saúde a todos, muitas felicidades, carinhos
E nos vemos el próximo martes, às 4h da tarde, horário de Montevideo. Muchísimas gracias a todos de coração, em YouTube e em Twitch TV. Hasta pronto.